Gente, tudo bem? A gente vai para o nosso segundo vídeo, né? Já tinha mandado um na semana passada, um vídeo introdutório falando sobre como seria o curso, né? Que nós vamos realizar o curso aí através de vídeo, um encontro mensal. Alguns irmãos e irmãs no domingo vieram me perguntar sobre qual seria o domingo, aí a gente vai vendo aí ao longo aí das semanas, mas provavelmente no último domingo de outubro a gente marca aí para conversar pessoalmente, né? No vídeo de hoje, eu queria falar um pouco mais sobre a questão da hermenêutica. Vocês já receberam um material, né? E nesse material vem explicando o que é a hermenêutica e falando um pouco da história da hermenêutica. Então, no primeiro vídeo eu falei que 3 palavras fariam parte aí do nosso curso, né? Hermenêutica, exegese e homilética. Hermenêutica é a arte de interpretação e a aplicação do conteúdo bíblico. A exegese seria a arte de extrair o sentido do texto bíblico. E a homilética é a questão da pregação, né? É como pregar, como montar o sermão e aí por diante. Então eu queria focar a diferença entre hermenêutica e exegese. Então se nós pegamos um texto, né, seja ele do Novo ou do Antigo Testamento, esses textos, eles têm um objetivo, têm destinatário, eles foram escritos dentro de um contexto social específico, eles foram escritos para um público específico, eles estão dentro de uma questão cultural específica, né? Então, quando a gente vai ler, por exemplo, textos que falam que a mulher não podia cortar o cabelo, lá em Corinto, você tinha um culto a uma deusa que as mulheres tinham cabelo curto. Então, quando Paulo orienta que as mulheres cristãs não cortem o cabelo, é para que elas não ficassem parecidas com as adoradoras dessa deusa. Então, a lição ali seria a ideia de que a mulher cristã, precisa ter uma aparência diferenciada em relação à mulher não cristã, né? Como é que a gente vai trazer isso para hoje? A roupa, né, a maneira de se portar da mulher cristã tem que apresentar um diferencial. Não quer dizer que tem que andar de cabelo comprido, ou saia muito longa, ou blusa de manga longa, né? Mas é que a roupa, o comportamento tem que ser um diferencial. Essa mensagem é só para as mulheres? Não, também não. Também é para um homem cristão, né? Então não adianta andar de terno e gravata e não ter um comportamento cristão. Então, isso, por exemplo, isso que eu fiz, é uma análise rápida, né, de um texto lá de Corinto, do Novo Testamento. E aí a gente usou a hermenêutica para isso. Para fazer o trabalho de hermenêutica, ou seja, de aplicação e interpretação do texto, a gente tenta responder algumas perguntas. Primeira pergunta, quem escreveu? Segunda pergunta, para quem escreveu? Terceira pergunta, quando escreveu? Quarta pergunta, qual o conteúdo do texto? Qual o contexto do texto? E a quinta pergunta, qual a mensagem do texto? Quando nós conseguimos responder a essas 5 perguntas, a gente vai poder entender um pouco o que estava por trás da intenção de quem quis escrever o texto. Um exemplo lá do Antigo Testamento. Em Êxodo 20, a gente tem a orientação de não matar. O não matar ali, né, ele expressa uma ideia não apenas de alguém dar um tiro, enforcar ou dar uma facada, mas é qualquer ação que eu faça ao outro e que vá diminuir ou denegrir a qualidade de vida dessa pessoa. O verbo em hebraico, hassam, ele vai expressar esse tratamento pejorativo, esse tratamento de desrespeito à vida. Então, um político corrupto que rouba dinheiro da saúde, ele está matando, ele está cometendo um hassam. Uma pessoa que deixa de contribuir com alimentos para alguém que está morrendo de fome, ela está matando, ela está denegrindo a qualidade, diminuindo a qualidade de vida daquela pessoa. Então, olha só, dentro do contexto, eu entendi que a ideia do matar não é apenas, né, o ato de ir lá esfaquear alguém, mas tem a ver com qualquer ação, atitude ou comportamento que diminua a qualidade da vida do outro. Esse é o trabalho da hermenêutica. Qual é o trabalho da exegese? A exegese eu vou fazer a tradução. Exegese e hermenêutica, às vezes, elas se confundem, né?
porque você vai tentar responder a essas 5 perguntas também. Só que a exegese tem um detalhe a mais. Ela vai usar a questão da tradução. Então eu falei que o não matar é o raçã. Então quando eu vou traduzir não matarás, eu vou lá no hebraico, vou pegar esse verbo, vou ver o tempo, o modo, a pessoa. No verbo hebraico, né, tem gênero masculino e feminino. Vou ver o tronco verbal dele e vou tentar entender qual é a melhor tradução para ele. Então, não matarás. Vou traduzir o raçã para não matarás. Fiz a tradução. Como é que esse termo se aplica? Qual é a ideia naquele contexto, naquela época? O que o autor quis dizer quando escreveu não matarás? Por exemplo, em relação aos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente tem várias teorias sobre a autoria, né? Não dá para dizer que foi Moisés que escreveu. Moisés não teria como ter escrito tudo, né? Até porque ele nem entrou na Terra Prometida. E aí, na exegese, a gente vai pesquisar livros, né? Vai fazer pesquisa em sites de internet para tentar entender essas teorias de quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual o contexto, o conteúdo, qual a mensagem. Então, feito isso, traduzir a palavra do hebraico para o português. Analisei o contexto, o objetivo, a autoria. Entendi a mensagem. E aí eu vou aplicar para hoje. Como nós cristãos podemos agir de maneira que a vida das pessoas ao nosso redor possam ter qualidade e que a pobreza, a miséria, né, a indiferença, de alguma forma nós possamos trabalhar para atacar, para diminuir isso. Acabar não vai, né? Mas como eu e você, como cristãos, podemos agir para que pessoas não morram. Isso tem a ver com doação de alimentos, isso tem a ver com apoio psicológico, não é apenas atirar em alguém, enforcar ou dar uma facada, né? Até porque, por exemplo, os militares, né? O policial militar, no exercício do seu dever, né, agindo dentro da lei, ele vai e mata o bandido. Ele pecou ali. Não é necessariamente o que esse verbo, não matarás, essa expressão não matarás está querendo dizer. Até porque quando o policial está trocando tiro com um bandido, ele está defendendo a vida de mais pessoas. O bandido, sim, quando ele mata, ele está fazendo... Então, continuando, né? Eu tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Então, o bandido não. O bandido que sempre que mata, ele está pecando. Por quê? Porque ele não tem autoridade, não está defendendo ninguém, ele está agindo, né, por maldade, por interesse, por egoísmo, enfim. Então, quando eu vou analisar um texto bíblico, seja ele de Gênesis, Apocalipse, gente, essas perguntas para nós são importantes, né? No material que eu vou mandar em PDF, tem essas perguntas, né? Vocês vão ter esse material. Tudo que eu falo nos vídeos, né, eu vou estar colocando também em PDF para que você possa ler e assistir o vídeo. Então, repetindo as perguntas. Quando nós vamos fazendo o trabalho. Quando eu falar hermenêutica e exegese, para você não pensar assim, tem que ficar decorando essas palavras, pensa na questão da interpretação. Quando eu e você vamos interpretar o texto bíblico, nós vamos responder a essas perguntas. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual o conteúdo e o contexto e qual a mensagem. Essas 5 perguntas são a base do trabalho de interpretação, são a base do trabalho hermenêutico e exegético. Então, o que é a hermenêutica? Hermenêutica é a forma como eu vou aplicar o texto. E o que é a exegese? É quando eu extraio o sentido do texto. Eu vou lá no grego, eu vou lá no hebraico, eu vou no aramaico e vou traduzir da língua original para o português. Lembrando que toda tradução, ela também é uma interpretação, né? Então, por isso que a exegese e a hermenêutica caminham juntos. O ideal é que nós possamos ter materiais que nos ajudem nessa pesquisa. E aí, ao longo do curso, eu vou estar sempre mandando um comentário, uma introdução, um material que você possa ter mesmo em PDF para poder consultar, para poder ler. Porque assim, nós cremos que Deus nos inspira, né? Nós cremos que o texto bíblico ele é inspirado por Deus, mas ele tem a participação humana. Então, quando eu e você vamos montar uma mensagem, isso inclui o seu esforço, o seu estudo. Então nós oramos, pedimos a Deus orientação, mas Deus vai usar o que nós temos.
Então, se você não tem nada, Deus pode até passar a mensagem dele, mas vai ser aquela mensagem que de repente poderia ter um conteúdo a mais, poderia ter algo a mais, mas Deus ele não vai forçar os nossos limites. Então, é importante que a gente leia, que a gente estude, que a gente busque, é importante que a gente faça, né, o que estiver ao nosso alcance, para que a gente possa entender o texto da melhor maneira possível. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu gostaria que você pensasse aí? Nessas perguntas que a gente falou: quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual o contexto e o conteúdo e qual a mensagem. E a diferença entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é como eu aplico. Exegese é quando eu extraio o sentido. A hermenêutica e a exegese é a forma de interpretar o texto bíblico. Vamos aqui usar um outro exemplo aí para deixar bem claro essa ideia entre exegese e hermenêutica, né? Esse nosso trabalho de interpretação. Então, vamos pensar aqui, o texto lá em Salmos 23. Um texto conhecido, né? Todo mundo aí já ouviu falar, não tem muito problema. Então, eu vou lá em Salmos 23 e vou ler, né? O verso 1. O Senhor é meu pastor, de nada e nada me faltará. Então, quem escreve esse texto? Geralmente é atribuído a Davi, né? O autor desse salmo. Contudo, nem todos os salmos Davi escreveu, né? Existem teorias de que ele patrocinou algumas pessoas para escrever e a autoria seria dada a ele. Para quem ele escreve? Ele escreve esse salmo no momento de perseguição, ele está ali, o salmo é uma expressão de louvor, né? Originalmente eram músicas, eles tinham músicas, né? A gente não sabe mais as músicas desses textos, mas eles eram musicalizados. Então Davi, ele está expressando ali o seu louvor, a sua ansiedade, né? a sua busca pela presença de Deus em meio ao momento de perseguição, em meio ao momento de tribulação. Ele, na sua posição de rei, ele vivia muito perseguido. Às vezes, por causa das besteiras que ele fazia, porque Davi fez muita besteira, né, ao longo da vida dele, mas também, às vezes, pela própria atribuição aí do cargo. Então, quando ele vai escrever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa ideia do termo pastor não é pastor de igreja. Não existe pastor de igreja no Antigo Testamento, até porque a igreja só foi criada no Novo Testamento. Então ele está falando da figura do pastor, aquele cara que está no campo, que está cuidando da ovelha, né, que dá alimento, que protege. Então quando ele usa esse termo pastor, e eu vou traduzir do hebraico para o português, a expressão é justamente isso, é alguém que cuida, né? Ele está falando que Deus é aquele que cuida, é aquele que supre, é aquele que sustenta, é aquele que orienta. E nos versículos mais à frente, ele vai falar: tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a vara, ela é para orientar, exortar, chamar a atenção, né? Batia-se nas pernas das ovelhas para que elas seguissem o caminho adequado. E o cajado é para resgatar, né? O cajado tem a ponta côncava, né? Assim, curva, e que de repente a ovelha estava caindo num buraco, numa vala, o pastor ia lá, pegava a ovelha, né? Puxava. Então, ó, esse Senhor que é o pastor, ele cuida, ele zela, ele protege, ele exorta. Então, ele está agindo de maneira que a sua ovelha possa estar se sentindo protegida. E é assim que Davi está se sentindo nesse momento. Agora, uma expressão no final que é interessante, que foi mal interpretada aí, há algum tempo atrás aí, né? Muita gente falou besteira em cima disso. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Aí esse nada me faltará, algumas pessoas andaram dizendo que não me faltará problema, não me faltará dificuldade, não me faltará angústia, ansiedade. Então o Senhor meu pastor e nada tenho falta. Eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade. Não é isso que o contexto do texto está querendo dizer. Se eu for fazer a exegese, a tradução, inclusive, esse verbo ele fica até no presente, né? Numa ação presente, não apenas no futuro. Ele pode ser traduzido assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, esse Deus cuidador já está suprindo as necessidades. E a ideia do versículo, a ideia do Salmo, do verso 1 ao verso 6, é sobre isso. É sobre um Deus que cuida, é sobre um Deus que zela, é sobre um Deus que protege, que até quando exorta é por cuidado, né? É por proteção. Então, quando eu digo nada tenho falta ou nada me faltará, é sobre as minhas necessidades.
Então esse Deus não deixará que eu passe necessidade. Não que eu vou ter problema, não que eu vou ter dificuldade. Quando eu falo isso, eu estou desconsiderando o contexto do texto. Porque do verso 1 ao verso 6 ele fala de cuidado, ele fala de auxílio, ele fala de uma presença que consola. Então quando eu vou ler Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, ou o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a expressão é um Deus que cuida, que zela, que nos acompanha, que está ao nosso lado. Se eu falar que o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, ou nada me faltará, dizendo que problema, dificuldade também eu vou ter, isso vai estar fora do contexto. Então é uma interpretação errada, equivocada, e que pode até gerar a ideia de que Deus manipula nossas vidas. Deus fica dando problema para você, fica dando dificuldade, né? Que Deus coloca, né, dificuldade na sua vida, e não há no texto bíblico nada que permita esse tipo de interpretação. Então esse texto, Salmo 23, ele vai falar de um Deus que cuida, de um Deus que zela, que protege, né? Um Deus que está nos ajudando a lidar com nossas angústias e ansiedades. Davi, quando escreve, o objetivo era esse, o contexto tem a ver com isso, as palavras usadas no versículo em hebraico têm a ver com isso. Então, eu fiz aqui um trabalho de exegese, de análise, de interpretação. E aí o trabalho de hermenêutica está junto nisso quando eu vou aplicar. Qual é a melhor maneira para aplicar esse salmo? Em que circunstâncias eu vou usar ele? Por exemplo, momentos de dor, momentos de angústia, de ansiedade que as pessoas estão sofrendo. Eu posso usar esse salmo para dizer que apesar do sofrimento, da dificuldade, do medo, da ansiedade, Deus está presente ajudando, né, a consolar, a proteger. Deus vai orientar, mas não dizer que Deus te deu o problema, que Deus te deu a dificuldade, mas dizer que apesar das dificuldades, Deus está presente. Aliás, até um parênteses aqui, de Gênesis a Apocalipse, a gente às vezes não tem uma explicação por que o justo sofre. O justo sofre. Agora, às vezes não há uma explicação. Davi sofreu muito, às vezes porque ele provocou e às vezes pelas circunstâncias da vida. Então, não há uma explicação direta sobre os motivos do sofrimento. Mas a Bíblia fala que em meio ao sofrimento, Deus está presente. Ele é o Senhor, ele é o nosso pastor. Então, esse é um exemplo de como eu fiz. Eu fiz a análise dos textos em hebraico, fiz a análise do contexto, do objetivo, de quem escreveu, né? E como eu vou aplicar isso? Posso aplicar num velório, posso aplicar para alguém que está no hospital, posso aplicar para alguém que está triste, que perdeu alguém, para alguém que está com uma situação familiar difícil. Eu posso aplicar isso para situações de tristeza, de dor, em que a pessoa está precisando ser consolada, que a pessoa está precisando ser animada, né? Ter uma palavra de ânimo, de consolo, de força. Agora, não usar fora desse contexto. Então, é uma coisa simples, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam besteira demais. E às vezes no dia a dia a gente acaba repetindo isso. Então, para a gente terminar o vídeo aí, nós precisamos, ao ler o texto bíblico, tentar responder essas 5 perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Qual o contexto do conteúdo e qual a mensagem desse versículo? A exegese é a tradução, é o trabalho de extração do sentido do texto, e a hermenêutica é a aplicação. Exegese e hermenêutica é a maneira como eu interpreto o texto bíblico. Então, quando nós vamos pregar, ler, nós estamos interpretando. O ruim é que às vezes interpretamos de maneira errada e entendemos de maneira errada a mensagem que vem de Deus. E na nossa posição, isso é perigoso. Se você quer pregar, se você quer ensinar, se você quer evangelizar, em primeiro lugar você tem que entender o que o texto bíblico está dizendo. É claro que você não precisa saber tudo de grego e de hebraico para isso, mas a gente precisa se esforçar, pelo menos o mínimo, entender o contexto do texto. E isso vai nos ajudar a entender a mensagem e a falar dessa mensagem de maneira adequada. Eu acredito que o seu propósito, né, no curso é tentar entender um pouco mais, né, da Bíblia, o que é a Bíblia e como explicar a Bíblia para você e para os outros. Então,
com disciplina, paciência e cuidado, a gente consegue fazer isso. No material que eu vou mandar em PDF para vocês, tem uma atividade, né? Respondo a essas atividades. Tem leitura, tem sugestão, tem explicação de texto. Então leiam o material em PDF, né? Assistam um vídeo de novo aí, se você quiser. E assim, não deixe de ler e de assistir os vídeos, que a disciplina ela é importante aí para a gente possa desenvolver um bom trabalho de interpretação do texto bíblico. A gente nunca vai acabar de interpretar o texto, né? Vamos passar a vida toda. Porque o texto ele foi escrito por homens e mulheres, mas foi inspirado por Deus, né? O nosso grande desafio é entender essa mensagem que vem de Deus. Valeu, gente? Então, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para você. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas espero que você goste aí do conteúdo que a gente tem apresentado. Nas outras aulas a gente vai continuar aí falando um pouco mais sobre as formas que nós temos aí de interpretar o texto bíblico. Valeu? Boa semana aí para todos.